Boa noite, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao programa Nova Vida, um programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, um programa voltado para entrevistas, para testemunho, provando que cada um em Cristo Jesus tem uma grande história para contar. E hoje está conosco o pastor Silvio de Oliveira. Ele vai contar um pouco da sua história antes de Cristo e depois com Cristo. Tudo bem, pastor? Tudo ótimo, pastor. Muito bom tê-lo aqui conosco nesse nosso programa. Eu queria que o irmão contasse para a gente, assim, em rápidas palavras, como foi a sua história de vida antes de conhecer a Cristo Jesus. Bem, pastor, como a maioria dos paulistanos, eu venho de família nordestina. Minha mãe de Alagoas, meu pai de Sergipe. E minha mãe veio para São Paulo na década de 40, já com um filho, deixou um outro lá. E aqui em São Paulo, ela acabou conhecendo meu pai, né? Teve 4 filhos. E nesse tempo que minha mãe, sempre religiosa, da Igreja Católica, né? Mas ao mesmo tempo ela gostava de ir no centro. Né? No centro espírita. Centro espírita. E só que no centro ela não me levava. Na missa ela me levava, tudo. Mas nesse tempo surgiu, desde criança, já a oportunidade de participar de escola bíblica, numa casa que a minha mãe trabalhava. Porque a vida de vocês era uma vida muito difícil, né? Era muito dura. Muito difícil. Nós não tínhamos casa, a casa que nós morávamos era de parentes, Sim. Né? Em Santo André, de parentes, e meu pai sempre chegava bêbado em casa, brigava com a minha mãe, né? Então foi uma infância muito difícil. Mas até eles se separarem. Quando eles se separaram, você tinha quantos anos? Tinha em torno de 6 anos. Era muito criança. Hein? Muito, bem criança, tanto que eu fui, como criança, fui morar com os parentes da minha cunhada lá em Sorocaba, onde eu moro o meu irmão mais velho, com 6 anos, longe dos meus pais, dos meus irmãos. Fiquei 1 ano lá. O meu irmão caçula ficou dos 5 aos 12 anos no colégio de freira. As minhas 2 irmãs trabalhando em casa de família para dormir, porque não tínhamos casa. E assim, uma parte da minha infância foi assim. Foi dura, então. Foi bem difícil. Eu voltei de Sorocaba no ano de 71. Já tinha quantos anos? Já tinha 8 anos. Já. 8 anos. Isso, 8 anos. E voltei em 71 para ficar na casa de uma senhora turca em São João Clímaco, onde ali fiquei morando, né? Eles deixaram minha mãe acolher alguns dos filhos, né? No caso eu. Então você voltou com sua mãe para essa casa de família turca. Exatamente, tanto porque minha mãe, ela não concordou que o meu irmão me levou, não só eu, né? Ela foi atrás de todos os filhos, foi no juizado em menores naquela época, e para acolher os filhos, só que ela não tinha casa, como que ia acolher? Entendi. Então minha mãe tinha um costume de internar os meus irmãos, né? E eu também, só que o meu irmão mais velho, ele internou no colégio em Santos, só que ele fugia do colégio. A minha irmã trabalhando em casa de família, a minha outra irmã. Mas você não foi internado, você ficou com ela? Por incrível que pareça, nenhum colégio me queria. Como eu tinha já naquela época, como criança, eu participava de escola bíblica, minha mãe queria me internar num colégio batista. Entendi. Só que eles não me aceitaram. Por incrível que pareça, eu era muito, assim, sabe, uma peralta, sabe? Entendi. Eu cresci de uma forma que eu dei muito trabalho para minha mãe. Então, dei trabalho para pastor, dei trabalho... Mas conta um pouquinho, você voltou de Sorocaba, né? Exatamente. Como foi esse contato na família turca para uma escola bíblica dominical? Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso? Por incrível que pareça, essa família era uma família bem, né, financeiramente, e a casa deles era enorme. Então, eles tinham um comércio que acabou se transformando numa congregação batista. Ah, entendi. Então, e quando eu acordava domingo de manhã, eu ouvia aquelas crianças cantando. Então minha mãe falava assim, olha, mesmo a minha mãe sendo católica, indo para o centro, ela falava assim, vai lá com aquelas crianças. Mal sabia ela que estava já me ensinando o caminho. Entendeu? Então, e quando eu voltei de Sorocaba, nessa época, aí essa senhora mandou minha mãe embora.
Por quê? Porque ela começou a ir atrás de todos os filhos, né? E acolher na casa dessa senhora. Entendi. E essa senhora, também com 3 filhos, já tinha muita gente, né? Entendi. E ela acabou mandando minha mãe embora e a gente ficou sem casa. Então minha mãe me deixava na casa dos conhecidos dela. Tá. Eu morei na casa de uma senhora pernambucana, um casal, com 7 filhos, num quarto e cozinha. Meu Deus. Em São João Clímaco. Eu não me esqueço até hoje, numa rua chamada Santo Antônio de Categeral, onde era um córrego. Entendi. O banheiro da casa era um córrego. E você já tinha quantos anos aí quando você foi morar com essa família? Quantos anos, mais ou menos? Aí já estava em torno dos 10 anos de idade. 10 anos de idade. Quer dizer, foi tudo muito difícil para você, né? Foi muito difícil porque uma família com 7 filhos, passando fome. Uhum. Chegou mais um. Então, aquela família queria me agradar, acabava gerando ciúmes para os próprios filhos. Entendi. Então, eu sofri muito porque, né, por incrível que pareça, né, aqueles meninos, né, os filhos, eles me maltratavam, né? E a sua formação escolar, como é que ficou? Então, a minha família foi tão desestruturada que eu já tinha feito o primeiro ano no antigo e meu pai, ele chegava muito bêbado em casa, até minha família se desestruturar de Santo André, nós fomos parar em Santo Amaro, na casa do meu irmão, e meu pai foi atrás da gente, só que meu pai lá me matriculou de novo no primeiro ano que eu já tinha passado. Ele não tinha ideia do que... Não tinha ideia o que era primeiro ano, segundo ano. Poxa vida. E aí, indo para Sorocaba, aí que desestruturou mesmo a minha vida escolar. Entendi. Né? Quando eu voltei na casa dessa dona Antônia, de Pernambuco, que eu voltei a estudar, fiz até 4ª série. Entendi. Entendeu? Nessa época, minha mãe conseguiu, né, onde é hoje a comunidade Heliópolis, era uma favela. Uhum. E minha mãe, naquela época, era 21 campos de futebol que tinha ali. Não era favela. Né? Hoje é comunidade, é mais chique, né? Uhum. E naquela época, minha mãe trabalhava no Heliópolis, de faxineira. E ela construiu um barraquinho no meio das mamonas, porque eram mamonas que tinha muita plantação de mamona e aqueles campos de futebol. Então ali praticamente foi o restante da minha infância, adolescência e juventude. Até a juventude, entendeu? Até virar o que é hoje a cidade de Heliópolis. Né? Entendi. E como é que você começou a trabalhar? Como foi seu primeiro emprego? Então, eu trabalho assim, um legado que a minha mãe deixou, né? Que para mim foi positivo e muito bom. Foi a questão de trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar, sempre desde pequeno, mesmo longe da minha família, lá em Sorocaba, com 6, 7 anos de idade, eu passava fome, havia plantação, né, de verduras, então eu pegava um carrinho, colocava a verdura e ia vender com 7 anos de idade na rua. Quando eu voltei de lá, na casa da dona Antônia, eu trabalhava na feira, fazer carreto, depois com a minha mãe. Essa dona Benedita também tinha um comércio, uma lanchonete. Minha mãe também trabalhava lá e eu ficava engraxando sapato em São João Clímaco. E dali eu comecei a estudar, né? Voltei a estudar. Quando eu retornei a estudar, quando eu já estava na igreja, quando eu aceitei Jesus. Entendi. Mas aí já é uma outra parte. Sim. Mas eu sofri muito, assim, mesmo na época que eu morava lá na favela. Entendi. Morava lá. Então você, sua mãe, tinha mais alguns irmãos com você ali? Não, meu irmão estava no colégio de feira e minhas 2 irmãs como diaristas. Então só era você e sua mãe, então? Só eu e minha mãe. Até minha mãe conseguir tirar o meu irmão do colégio com 12 anos, porque ele ia ser transferido para o interior, ia ficar muito longe. Entendi. O colégio que ele estudava, aliás, que ele é internado, era aqui no Ipiranga, próximo ao museu. Nós nem poderíamos tirar ele de lá. Entendi. Né? Então, todo fim de semana a gente ia lá, ia até o museu, fazia um lanchinho, e aí devolvia ele para o colégio. E quando vocês voltaram quando vocês moraram no Heliópolis, você continuou frequentando igreja, alguma coisa? Como é que... Não. Aí eu dei uma parada, porque com 12 anos minha mãe tirou minha carteira profissional. Comecei a trabalhar registrado com 13 anos. Aí comecei a conseguir trabalhos mais efetivos, né? Entendi. No sentido de ter um bom salário, no sentido de programar, poder comprar minha roupa. Ter mais segurança. Ter mais segurança. Então,
Com 13 anos eu comecei, só que aí nesses trabalhos onde você conhece, tem as amizades, né? E era aquela época dos bares, discoteca, então final de semana eu ia, só que eu sentia a falta da igreja, por incrível que pareça. Eu para trabalhar, eu vinha para São Caetano trabalhar, e eu andava aqueles 21 campos de futebol. Eu ia de São João Clínico até o Ipiranga para pegar um ônibus, e naquela época eu já pensava em Deus. Eu sempre tive uma curiosidade de aprender das coisas de Deus. Inclusive eu pensava, poxa, será que eu não tinha um irmão mais velho, um irmão rico? Aquela semente que você recebeu naquela congregação batista ali, exatamente. Né? Você então ficou na mente, ficou no coração. Então nessa época da sua juventude você começou a querer... na verdade foi uma semente que foi plantada no meu coração, que foi muito bom. Porque ali na congregação eu aprendi tanta coisa. Escola bíblica, a professora me ensinava muito, eu não esqueço o nome até da minha professora. Eu tinha 7, 8 anos de idade, ela se chamava Sônia. E ela me ensinava muito bem a palavra. Eu não gostava de faltar. Levava convidados, né? Levava visitantes. E nessa época que você caminhava 21 campos de futebol, você voltou a ter vontade de buscar Deus. E como é que foi isso? Você encontrou uma igreja? Não encontrei. Por incrível que pareça, visitei várias igrejas, mas parece que algumas igrejas, até por ser pobre, né, na verdade, né, é uma época que eu não tinha nem calçado, né, para colocar para ir para uma igreja. Entendi. Eu gostava tanto de religião que às vezes eu via uma procissão e eu ia atrás. Entendi. Eu gostava muito, eu queria buscar Deus. Entendi. E eu tive essa dificuldade. Muito bem. Mas aí chegou um momento que você encontrou um lugar. Com certeza. E foi muito feliz para mim. Tanto que o pastor sabia um pouco da minha história. E no dia que eu encontrei essa igreja, eu queria morar dentro dela. Aí você abraçou de fato... Quis ser batizado. Que igreja que foi essa que você se encontrou? Igreja Batista Central de Utinga, em Santo André. Igreja Batista. Na verdade, eu aceitei Jesus na Igreja Batista Ucraniana, em São Caetano, em 1981. Tá. Só que fui batizado lá em 82, lá em Santo André. Ah, tá certo, então. Muito bem. Nós estamos entrevistando aqui o pastor Silvio de Oliveira. Ele contou um pouco da sua história antes de Cristo. Nós vamos ter um pequeno intervalo agora e depois nós vamos conhecer a sua história depois com Cristo. Voltamos então com a nossa entrevista com o pastor Silvio de Oliveira. Ele já contou um pouco da sua história antes de Cristo, mas eu quero agradecer aqui a audiência, o Francisco José, a Vânia Rosa de Mello, o Davi Adaluce, o Celso Tadeu Mazzoni, o Silvio Martinez,
Alexandra Valeriano, Marilene Messias. Tem bastante gente assistindo, viu, pastor? Eu divulguei bastante hoje. É muito querido, né? Muito querido. Pois bem, vamos voltar ao nosso bate-papo, né? Então, o irmão se converteu na Igreja Batista Ucraniana, Exatamente. Hoje a Igreja Batista Nova Vida, é a igreja que promove esse programa, e depois o irmão foi batizado na Igreja Batista Central de Utinga. Exatamente. Como é que foi sua conversão, pastor? Foi assim, quando eu completei 17 anos, estava na fase de exército, era mais difícil arrumar emprego. Trabalhei numa empresa em Diadema, faliu, e eles me indicaram para trabalhar em São Caetano. E quem me recebeu nessa empresa foi hoje a pessoa que é minha esposa. E ela pegou minha carteira para registrar e, de repente, eu estava namorando com ela. Mas só que assim... Manda um beijo para ela daqui, ó. Com certeza, um beijo, amor, te amo. E foi assim, ela disse para mim, olha, se você for namorar comigo, você tem que ir para a igreja, porque meus pais vão para a igreja. Como eu não sabia que igreja que era, eu falei assim, não, é até bom ir para a missa, eu estou precisando de Deus mesmo, sabe? E até eu fiquei na dúvida, porque a Igreja Batista Ucraniana, que hoje é Nova Vida, tem uma igreja católica quase em frente. Mas na hora ali eu peguei e passei para o outro lado de lá e minha esposa tocava na orquestra, ela tocava instrumento, e ali o pastor, na época o pastor Demetrio Buch, ele aceitei Jesus com ele, e eu estava tão sedento de Deus, pastor, que eu levantei a mão num domingo, no outro domingo ele falou, quem quer aceitar? Eu levantei de novo. Minha esposa falou assim, que era minha namorada, ela falou assim, mas você já levantou? Eu falei assim, mas eu quero de novo, entendeu? Então, eu tenho umas histórias nessa igreja, né? Hoje o tempo é um pouco curto, talvez uma outra oportunidade, mas foi ali que eu entreguei a minha vida para Jesus. Aí eu abracei, sabe, a obra do Senhor, e em vigília. E foi ser batizado em outra igreja. O que aconteceu? De acordo com algumas circunstâncias da época, o ministério, algumas situações de família, acabou levando-nos para Utinga. E ali foi batizado, né? No ano de 1982, no dia 31 de dezembro de 1982. Poxa, virando o ano. Virando o ano. E o casal que foi batizado comigo foi meu padrinho de casamento. Olha só. Meus padrinhos de casamento. Aí você se casou depois, né? Isso. Na mesma década, né, de 80, eu aceitei Jesus em 81 e 82, fui batizado e fiquei namorando e enrolando minha esposa há 4 a 5 anos. Por quê? Não tinha condições de casar. Inclusive, uma história que eu não queria namorar com ela, porque minha mãe, por ter problemas de relacionamento familiar, separou do meu pai, ele foi embora. Então minha mãe acabou tendo alguns surtos psicóticos, né? Dependia de você. Então. Dependia, eu e minha irmã, a Silvânia, nós tínhamos que interná-la. Entendi. Então essa empresa que trabalhava, eles sabiam toda a nossa história. Então eles mesmos falavam, não namora com esse rapaz não, porque ele é muito problemático. Puxa vida. Então eu não queria namorar com ela. Para não prejudicá-la. Para não prejudicá-la, e outra, não tinha nada, né? Eu achava que eu não merecia namorar com ela, porque ela tem uma estrutura familiar, né? Tinha uma outra família. Outra família, bem estruturada, e eu não tinha família. Mas casaram-se. Graças a Deus. 33 anos. 33 anos. E eu sei, é claro que nós já o conhecemos, já conversamos, somos amigos, né? Eu sei que você sofreu um acidente de trabalho muito sério, né? Sim. Poucos meses depois que você se casou, não foi isso? Exatamente. Nós casamos em outubro de 86. 23 anos. E como eu achava que eu não merecia a minha esposa, por ser pobre, então eu queria, de alguma forma, ganhar dinheiro. E como eu já tinha alguma experiência, assim, metalúrgica, essas coisas, acabei me arriscando numa área que não era... Uma área perigosa. Perigosa. Só que quando eu percebi, já era tarde demais. Né? Fiquei preso na máquina, uma prensa de 250 toneladas, mas eu não desmaiei, orientei eles me tirarem da máquina, e Deus falou comigo aquele dia, na hora. Interessante que quando eu me converti, o meu primeiro pastor, ele me fazia perguntas também. Ele falava assim, o que é oração para você?
como eu voltei a estudar naquela época, fiz o ginásio, então eu falei, a oração para mim é um diálogo, não é um monólogo, uma pessoa falando. É você falando com Deus e Deus falando com você. E naquele dia, naquela máquina lá... Deus falou, na verdade, já estava indo para o hospital. Porque eles me levaram para a enfermaria, enrolaram meu braço. Você perdeu? Eu acabei perdendo uma das minhas mãos, né? Mas só que eu não reclamo não, porque, de acordo com a palavra, eu creio que eu vou ter meu corpo perfeito. E ressuscitado para a glória do Senhor. Amém. Então você tem uma prótese aí. Exatamente, uma prótese. Né, que ninguém percebe, né? Ninguém percebe que... na verdade, eu também não esquento muita cabeça com isso, porque essa prótese é mais para coordenação motora. Entendi. Entendeu? Não é tanto para estética, para estética ajuda. Só que uma das coisas que eu sempre gostei é de estar bem, assim, sabe? Quando eu me converti, eu gostava de usar terno. Aí eu pensava, como que eu vou usar um terno faltando uma mão? Entendeu? E surgiu a oportunidade de eu usar, eu tive até mão mecânica. Aliás, tem até um episódio com a cigana, né, que você contou já. Não, exatamente, eu tenho alguns episódios, um no futebol, que um rapaz puxou minha mão, caiu, ele pensou que tinha tirado minha mão, e ele era um evangélico, e ele estava jogando bola escondido do pastor. E até falando, quem manda jogar bola escondido do pastor? E em Santo André, uma vez, uma cigana veio querer ler minha mão, aí eu peguei, tirei e falei, vai lendo, daqui a pouco eu volto. E como eu tenho hoje várias próteses, né, tenho uma para andar de bicicleta, tenho uma para nadar, outra para jogar futebol, até para fazer trabalhos manuais também. Quer dizer, nunca foi problema para você? Para mim não, pelo contrário, eu cresci muito espiritualmente, porque quando eu sofri um acidente, jovem, eu me preocupava muito com o meu corpo, com a aparência, eu era muito complexado, tinha espinha na época da minha juventude, então me preocupava muito. Quando eu sofri um acidente, eu cresci muito tanto espiritualmente, que eu fui querer fazer teologia. E aí eu fui lembrar que eu tinha não somente um corpo, eu tinha uma alma e um espírito que eu precisava cuidar também. Muito bem. Nós não temos muito tempo, infelizmente, mas conta rapidinho como foi essa questão do pastorado. Na igreja, eu sentia vontade cada vez mais de aprender de Deus. Certo. Naquela época, não havia tantos estudos como hoje. Inclusive, a própria Bíblia mesmo era no original. Então, era curioso, eu fui fazer Senai de eletricidade e ficava perguntando para o professor da Bíblia, tanto que eu tinha vontade de estudar. Você estudou em que seminário mesmo? Seminário Teológico Batista Nacional, com o pastor Ernesto Nini. Certo. Que faleceu há pouco tempo, com 102 anos de idade. Você viu que bênção esse homem, né? Que bênção. Também, pastor, porque eu conheci vários pastores, inclusive, para a glória do Senhor, eu estou diante de alguém... Não, pastor, é verdade. Eu não posso deixar de dizer que hoje eu estou muito feliz de estar trabalhando com esse homem de Deus. Hoje eu foco em você. Então, você, então, se tornou pastor, né? Você se preparou no seminário, foi levado ao ministério pastoral. Foi consagrado. Em que igreja que foi mesmo? A Igreja Batista Jesus Rei dos Reis. Fui convidado para esse ministério. Fui consagrado no próprio seminário teológico. Você lembra o ano? Foi em ano de 2001. 2001. Então nós só temos aí quase 18 anos. Desculpa, pastor. Eu já estava no terceiro ano, que eu fiz 4 anos. Bacharel em Teologia. No terceiro ano, eu comecei em 98, no terceiro ano que eu comecei o ministério. Tá, entendeu? Muito bem. Em 2000. 2001 você já me formei. Você se formou, tá certo. Então você já tem uma bagagem nessa igreja Jesus Reis. Você pastoreou quanto tempo lá? 17 anos. 17 anos. Exatamente. Então tem várias histórias aí que você... Muitas. E não só no ministério pastoral, mas mesmo antes de ser consagrado. Eu fui líder de jovens, líder de louvor. Fui vice-moderador, naquela época se falava moderador, né? Sim, vice-presidente. Mas pomposo, né? Exatamente. Mas não porque eu queria, parece que já tinha um chamado. As pessoas olhavam para mim na música, naquela época, eu falava assim, irmão Silvio, puxa um corinho aí, entendeu? Então é uma coisa. Explica pro pessoal o que é corinho.
Que tem gente que não tem a mínima ideia, vai pensar que é alguma coisa para comer, Na né? verdade, o corinho é a parte principal de uma música, de um louvor, de um cântico, né? Então é o coro da música, e como era cânticos menores, se chamava corinho. Hoje a gente não usa mais. Não usa mais, o né? pessoal nem sabe o que é. Hoje é louvor, é adoração, Tudo gospel, né? a maioria gospel. E como foi, qual a sua maior alegria no ministério pastoral? Qual foi a sua maior alegria? Ah, pastor, foi a minha formatura. Eu fiquei muito feliz no dia da minha formatura. Infelizmente minha esposa não pôde estar porque ela estava trabalhando, né? Mas estava lá a minha sogra, que é missionária, né? E a sua maior tristeza? A minha maior tristeza, na verdade, foi antes de ter Jesus, né? Porque depois de Jesus, só alegria, pastor. Mesmo com luta, com dificuldade, sempre Jesus me deu uma esperança, sabe? De que ia passar, que eu ia renovar a minha fé. E hoje eu estou aí, né, para a glória do Senhor. Tive tantas lutas, quase que eu morri em 2009 com uma enfermidade. Mesmo sendo pastor... Mesmo sendo pastor... Quer dizer... O fato de ser pastor não isenta a gente da tribulação. Nós somos gente como gente normal. Gente normal. Assim como a palavra fala, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Exatamente. Entendeu? Mas ele tinha fé. Eu não sou nem o Elias, mas eu procuro imitar primeiro a Jesus Cristo, né? E aqueles homens de Deus, homens de fé da Bíblia, e os de hoje também. E uma frase, dá uma encorajada para quem está nos assistindo agora, que certamente foi edificado pelo seu testemunho. Entendi. Dá uma frase de encorajamento. Eu gosto muito da palavra de Deus. Eu procuro, assim como ser imitador de Jesus, imitar a palavra, né? Eu gosto muito de Romanos, quando lá 12:12 diz que sede, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Esses 3 tópicos é muito importante para que nós possamos caminhar firme e marchando com Jesus Cristo. Irmã Cleusa, ele não falou seu nome, mas estou falando. Obrigado, viu? Tá? Porque o homem que está aqui é também graças à irmã, tá certo? Que também ajudou na sua história. Quero agradecer ao pastor Silvio, quero agradecer a todos por terem assistido ao nosso programa. E eu quero fazer uma breve oração. Amém. Deus, abençoa, Senhor, a vida de cada um que assistiu este programa, e que este testemunho sirva de edificação para essas vidas, ó Pai. A história contada aqui é uma história cheia de lutas e de dificuldades, mas Cristo deu nova vida, porque qualquer um em Cristo pode encontrar nova vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida também, Silvio, Deus abençoe, e boa noite e um bom descanso.